Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de gestão de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Primeiro a gente vai falar de recrutamento e depois seleção. Só para a gente lembrar, a gestão de pessoas ela é subdividida em vários subsistemas, né? Como a gente já viu. Então, o processo de agregar pessoas, de aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. O recrutamento e seleção, ele está dentro aqui do processo de agregar, o primeiro processo aqui. Então, primeiro a gente vai agregar as pessoas, vai angariar pessoas para algum cargo e depois, dentro da empresa, a gente consegue trabalhar na questão do RH com outros subsistemas, né? Então, vamos ver como que funciona o processo de agregar. O recrutamento, o que que é o recrutamento? É a primeira etapa da gente conseguir pessoas para preencher um cargo dentro do que a empresa necessita. Então, eu digo que ele é o elo de ligamento entre o mercado de trabalho e a empresa. Então, o recrutamento está aqui, ele fica no meio entre o mercado de trabalho e a empresa. É um processo que vai fazer esse elo de ligação entre as duas partes. No recrutamento, a gente tem duas formas de recrutar. Tem a parte do recrutamento interno e a parte do recrutamento externo. O interno é dar oportunidade para as próprias pessoas dentro da empresa, os próprios funcionários, a conseguirem alcançar outras funções dentro da empresa, conseguir novas promoções e demonstrar o seu conhecimento em outras áreas. Então, a gente tem as vantagens, né? Aproveitar o potencial dos funcionários que a gente já tem dentro da empresa, aproveitar os talentos que eu já possuo dentro da minha empresa, proporciona uma fidelidade entre os funcionários e a empresa. Então, aquele funcionário, quando ele tem uma oportunidade de crescer dentro daquela empresa, ele cria uma fidelidade, ele tem uma vontade de continuar, de ajudar aquela empresa a crescer. Então, isso cria um elo afetuoso entre funcionário e empresa. E é um processo mais rápido, tem um custo menor, porque você não precisa divulgar, fazer um anúncio em algum local, pagar por esse anúncio, ficar analisando vários e vários currículos. Então, isso é um processo mais barato, porque você já conhece os funcionários que você tem dentro da empresa. Você vai só, você já conhece o comportamento deles, você já conhece o histórico daquele funcionário, então você consegue identificar apenas quais são as qualificações a mais que ele possui e o que ele pode agregar de melhor para aquela função que está sendo requerida uma pessoa nova naquele cargo. Aí a desvantagem, né, do recrutamento interno é que não tem novas entradas de novos talentos, então às vezes tem pessoas novas no mercado com novas ideias, e aí você, se faz o processo interno, você não vai ter essa oportunidade de ter novas pessoas dentro da empresa. Pode criar frustrações para os outros funcionários que se candidataram àquela vaga, porque ele teve a oportunidade e eu não, né? Então fica aquele climinha meio complicado dentro da empresa. E é uma forma, se a empresa não quer modificar a sua cultura organizacional, ela é extremamente burocrática, ela tem um processo mecânico, ela não quer novas aventuras, né, novos valores dentro da empresa, esse processo é o ideal, porque não vai ter essa modificação, vai ficar tudo como está, né? Agora, se a empresa quer coisas novas, quer pessoas novas, novos talentos, novas ideias, ela tem que fazer o recrutamento externo, tem que chamar pessoas de fora para aumentar o capital intelectual da empresa. Então, a vantagem do recrutamento externo inclui novos talentos dentro da empresa, novas ideias, renova a cultura organizacional, cria uma expectativa melhor dentro da empresa, traz uma renovação geral para a empresa e aumenta o capital intelectual da empresa, que a gente já viu. Capital intelectual é uma coisa muito importante dentro das organizações. A desvantagem é que desmotiva os funcionários que já estão lá, porque não tiveram oportunidade, né, de crescer dentro da empresa. A fidelidade também fica meio abalada e é um processo mais caro. Né? A gente tem um custo aí, eu vou ter um gasto a mais, eu vou ter um trabalho a mais. Além de ter um custo, porque eu tenho que fazer os anúncios, eu vou ter que
às vezes eu preciso contratar uma empresa para fazer esse tipo de anúncio, vou contratar para fazer a análise dos currículos, eu vou ter um trabalho a mais, demora mais, porque eu tenho que analisar todos os currículos, dependendo do cargo, da vaga, a gente recebe um monte de, mais de 1000 currículos, imagina analisar todos os currículos, eu não vou pegar, vou pegar só 10, não, eu tenho que olhar todos, se eu estou abrindo uma vaga e eu recebi 1000 currículos, eu vou ter que analisar todos. As empresas fazem isso? É para fazer, né? Então, a gente tem um trabalho a mais quanto a isso. Como que a gente faz, né, essa forma de recrutar, né? Então, quais são as técnicas de recrutamento que a gente tem? O tradicional anúncio em jornais e revistas. Ah, professora, mas a gente está na era da tecnologia. Sim, mas a gente ainda utiliza os jornais e revistas. Ainda existe muita utilização. As pessoas que estão procurando emprego, elas vão olhar em qualquer lugar. Vai olhar na internet, vai comprar jornal, vai olhar nas revistas, vai olhar em todas as plataformas possíveis para conseguir o emprego. Aqui na cidade de Jundiaí, a gente tem o jornal de domingo, que tem um espaço só para. Você compra o jornal do domingo da cidade, o jornal de Jundiaí, ou o jornal da cidade, ele tem um caderninho específico que é só para vagas de emprego. Então, a gente ainda tem essa dinâmica de utilização de anúncios em jornais e revistas. Aí nós temos também os cartazes em portarias da empresa, na própria portaria da empresa. Se você vai lá no distrito industrial, onde tem um monte de empresa, tenha certeza que vai ter um quadrinho bem na portaria das empresas, tem um quadrinho lá, precisa-se de auxiliar de produção, precisa-se de não sei o que. Tem ainda os cartazes na própria empresa, tem o cartaz de vagas, e tem gente que ainda às vezes consegue anunciar em ônibus, põe os cartazinhos dentro do ônibus. Às vezes tem umas regrinhas que não pode ser feito isso, mas é comumente utilizado. Aí nós temos o site próprio da empresa, então a própria empresa coloca dentro do site, trabalhe conosco, né? Tem lá o link, trabalhe conosco, ela vai criar um banco de dados dentro da empresa, né? O RH tem um banco de dados, então se você entrou lá no site da empresa, desculpa, se você entrou no site da empresa e tem o trabalho conosco, você vai colocar os seus dados, eles vão criar um banco de dados. Quando eles precisam de pessoas para trabalhar, eles não vão anunciar em qualquer lugar. Eles já vão pegar daquele banco de dados, vão selecionar e vão tentar utilizar aquelas informações para conseguir angariar algum candidato. Tem os headhunters, que são os caçadores de talentos. E essa modalidade, geralmente, são utilizadas para cargos de alto executivo, né? Os CEOs. Então, são pessoas que ela tem um olhar mais direcionado para quem tem uma forma de gestão mais dinâmica. Então, eles conseguem visualizar em outros locais, em outras empresas, pessoas que são talentosas e aí conseguem angariar essas pessoas para a própria empresa. Aí temos o programa de indicação, que eu denomino como QI. Quem tem QI consegue ingressar no mercado de trabalho, que é o quem indica. Né? Se eu trabalho numa empresa, eu tenho um primo que ele pode trabalhar aqui também, ele tem uma proatividade, ele poderia se dar bem no cargo. Aí a gente tem o programa de indicação. Tem empresas que até preferem, não faz todo um processo de seleção. Ele vai utilizar aquele funcionário meu é bom, então se ele está indicando alguém, teoricamente essa pessoa também é boa. Então, nesse caso aqui do programa de indicação, a gente tem duas vertentes. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Porque nada indica que se eu tenho um funcionário que é bom, que é excelente, trabalha adequadamente, a pessoa que ela indicou vai seguir o mesmo padrão. A ideia é que seja o mesmo padrão, mas às vezes acontece de não ser. E aí pode prejudicar aquele que fez a indicação. Então, tem que tomar um certo cuidado na questão da indicação, porque você acha que aquela pessoa que você indicou vai ser útil para a empresa. Aí ela começa a dar problema, pode respingar em você também. Então, a gente, nesse programa de indicação, tem que tomar um certo cuidado se vale a pena mesmo indicar aquela pessoa. Então, conheça bem a pessoa que você vai indicar para não ficar feio para você dentro da empresa. Aí nós temos as palestras em instituições de ensino. Geralmente,
São empresas que querem angariar jovens recém-formados para programas de trainee. Então, eles vão na empresa, então, que nem o CIE é voltado para jovem aprendiz e estagiários, né? Então, ele faz o elo de ligação entre a empresa e as instituições de ensino e o estagiário, e o futuro estagiário. Então, ele faz esse trabalho de angariar esses estagiários para essas empresas. A NUB também faz isso. Então, o que elas fazem? Elas vão nas instituições, vão nas escolas, falam as empresas que elas têm, que elas trabalham, que elas precisam de pessoas para trabalhar dentro daquelas empresas, e elas fazem um pré-cadastro, tem uma fichinha, preenche, e para deixar já no cadastro, quando a empresa solicita que precisa de estagiários ou jovem aprendiz dentro de um perfil, elas fazem a seleção dos cadastros que elas já possuem e fazem a indicação. Daí ela entra em contato com aqueles alunos e eles vão fazer a entrevista, enfim, vão contatar a empresa para ver se vão se adequar ao que foi solicitado ou não. Aí nós temos também a agência de recrutamento, então existem agências, empresas especializadas de recrutamento e seleção que fazem esse trabalho, ao invés da empresa fazer a análise do currículo, a empresa fazer o anúncio, ela não, ela vai lá, ela contrata, então, por exemplo, a Cato, eu vou lá, contrato a Cato, ela vai fazer todo o processo de anunciar a vaga da empresa, de recolher os currículos e vai analisar já os currículos e vai mandar para a minha empresa apenas aqueles que eu já tá dentro do perfil solicitado. Ou até mesmo, às vezes, ela já faz tudo, já faz o processo de seleção, já faz a seleção escrita, já faz as dinâmicas, já faz tudo, só deixa a entrevista para a empresa. Então, aí vai um profissional, né, porque daí tem que ser alguém da área mesmo da empresa para ver se está se encaixando naquele perfil ou não. Então, ela já faz todo esse processo para que a empresa não tenha esse trabalho. Mas a empresa vai ter esse custo porque ela vai ter que pagar essa empresa para fazer todo esse trabalho. Nós temos as feiras de empregos, que são as job fair. Essas feiras de emprego geralmente são para cargos mais operacionais, vamos dizer assim. Então, tem lá, tempos atrás teve lá uma feira lá em São Paulo. Então, várias empresas estão lá e você vai lá e cadastra o seu currículo. Dentro do ambiente, dentro da feira, tem várias opções. Padeiro, pedreiro, operador de máquina, vigilante. Então, são mais atividades operacionais, que são empresas que se reúnem e faz uma oferta, né, dos empregos que elas possuem nessa área operacional e o pessoal vai lá e faz o cadastro. Então, é uma forma também da gente conseguir currículos para essas atividades. Nós temos também as mídias sociais, que hoje em dia, né, a gente divulga bastante coisa na internet, só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o pessoal utiliza Facebook, Instagram, mas são oportunidades falsas. Tem várias vezes que a Coca-Cola anuncia 5.000 vagas. Aí a gente entra lá, não é. É só algum link para você pôr os seus dados e roubar os seus dados. Então, presta atenção, se a Coca-Cola anunciou, entra no site da empresa, verifica se realmente foi anunciada aquelas vagas, pesquisa no jornal da região, vê se foi mesmo. Porque quando a empresa vai abrir vagas, ela anuncia no jornal, numa fonte mais segura, não apenas no Facebook, né, numa rede social. Então tem que verificar se essa informação é correta ou não. O LinkedIn, ele é uma mídia social, uma rede social específica para a questão de mercado de trabalho. Então, o LinkedIn a gente coloca todo o currículo nosso, né? Coloca todas as informações necessárias e aí as empresas conseguem avaliar se aquele funcionário, se aquela pessoa pode ser seu funcionário ou não. E, para fechar, a apresentação espontânea. Né? Eu digo que a gente, hoje em dia, mesmo tendo várias oportunidades da internet para ajudar, tendo várias outras formas de divulgação, quando a gente que precisa arrumar um emprego, quer conquistar uma vaguinha no mercado de trabalho, tem que gastar sola de sapato. Então tem que fazer a apresentação espontânea.
muitas vezes a apresentação espontânea dá certo, né? Eu tive um caso uma vez, numa escola, que a gente ia contratar uma funcionária, podia contratar uma funcionária, e ela se apresentou. Então, ela se apresentou, deixou o currículo, ela morava perto do local onde a gente ia trabalhar, seria muito importante ter alguém perto, porque acontece alguma coisa de fim de semana, ela poderia resolver, não precisaria sair da outra cidade para vir resolver, e ela conquistou a vaga. A gente contratou ela e foi muito útil, né? Ela foi extremamente importante para o desenvolvimento daquela escola. Então, às vezes, a gente dar a cara a tapa, gastar sola de sapato e buscar alguma vaga de emprego, às vezes acontece de ser oportuno, né? Então, pode valer a pena, sim. Aqui eu coloquei só algumas, né, algumas fontes de recrutamento. Esse do meio aqui é o modulinho que eu falei para vocês. É um jornalzinho que vem no jornal de Jundiaí, né? Tem outros jornais que tem, mas aqui a gente está falando da nossa cidade. E aqui são as vagas de empregos, ó, empregos, e aí tem as vagas, tem algumas que tem só qual é a vaga, tem algumas que tem o nome da empresa e a forma de entrar em contato. Então, ainda assim, a gente tem a questão da divulgação dos anúncios em jornais. Como que a gente pode anunciar? Então, já sei toda a forma de recrutar, como que acontece, pode ser interno, externo, como é que eu vou fazer essa divulgação? Então, eu tenho que colocar no meu cartaz, né, na forma, seja o cartaz impresso, seja o cartaz na rede social, eu tenho que montar alguma coisa visualmente interessante. Então, eu vou colocar uma informação resumida da minha empresa, qual é o cargo que eu estou oferecendo, as principais atividades que esse cargo exerce, porque se eu vou me candidatar a uma vaga, eu preciso saber o que aquele cargo faz, senão não adianta nada. Quais são as qualificações necessárias para ocupar aquela vaga, qual é a escolaridade que precisa ter, se precisa ter experiência, se precisa ter conhecimento em alguma outra área, se precisa ter uma habilidade específica, e como que eu vou responder a esse anúncio? Eu vou ligar, eu vou agendar o dia para levar o currículo, eu vou mandar por e-mail, como que vai acontecer essa informação? Tem que seguir uma sequência correta, tem que fazer uma coisa interessante. Por quê? Uma vez eu vi um anúncio no jornal, estava procurando emprego, vi um anúncio no jornal falando assim: precisa-se de pessoas que tenham conhecimento em CorelDRAW. CorelDRAW era uma ferramenta tipo Photoshop hoje em dia. Conhecimento, eu conhecia o CorelDRAW, sabia as funções básicas do programinha. Fui, me candidatei, mandei o currículo, me chamaram, fiquei 3 horas esperando a entrevista, fui na entrevista, era para fazer. Aí ele falou, você sabe CorelDRAW? Eu falei, eu tenho conhecimento, igual você falou na vaga. Não, é porque é para fazer moldes de roupas. Tinha que fazer o desenho no programa de roupas, era uma fábrica de roupa. Então tinha que fazer o desenho de roupas no CorelDRAW e isso já ia mandar diretamente para a linha de produção, para a máquina, para confecção. Isso eu não conseguiria fazer. Eu não tinha a qualificação necessária que ele solicitou, mas ele colocou errado no anúncio. Ele colocou que ele precisava de alguém que tinha conhecimento de CorelDRAW. Tanto que eu falei, desculpa, mas você falou que era conhecimento. Conhecimento para mim é o básico. Então precisa ter um pouquinho mais de... precisa saber bem de CorelDRAW. Eu falei, então no anúncio precisa colocar, né? Ele foi até simpático, explicou, blá, blá, blá. Enfim, não estava claro no anúncio que precisava ser expert em CorelDRAW. Então, quando vai montar o anúncio, não adianta a empresa mentir. Do mesmo jeito que a gente não pode mentir no currículo, eu não posso mentir no anúncio. Né? Então, eu tenho que colocar a informação clara e correta do que eu preciso. No caso dele, ele precisava de alguém que tivesse conhecimento avançado na ferramenta. Então, a gente precisa colocar adequadamente as informações dentro do anúncio, ok? Como que eu vou elaborar esse anúncio? Eu tenho que fazer uma forma que chame a atenção, desperte o interesse pelo anúncio, eu tenho que desejar aquela vaga, então eu tenho que... colocou as informações, nossa, eu acho que eu me encaixo, então eu vou despertar o interesse em
querer aquela vaga, né, de emprego. Estimular a ação do envio do currículo. E aí nós temos que ser criativos. Use a criatividade e as informações importantes para chamar a atenção do pessoal, ok? Nós temos 3 tipos de anúncios: o aberto, semiaberto e o fechado. Então, quando fala de anúncio, tenho 3 formas de anunciar. O aberto, eu vou colocar todas as informações. Quando a gente fala dos tipos de anúncio, é referente à empresa, tá? Então, não é as informações da vaga, mas sim da empresa. Então, um anúncio aberto, ele vai ter todas as informações referente àquela empresa. Eu vou ter o nome da empresa, eu vou ter o endereço da empresa, o telefone, o e-mail, vou ter todas as informações relacionadas à empresa. Então, aqui tem um exemplo. Eu coloquei o endereço da empresa, eu coloquei o site, o e-mail que precisa enviar o currículo, o código, né, porque é uma instituição de saúde, então o código dela na Agência Nacional de Saúde. Então eu tenho, e o nome da empresa, que é o hospital aqui, ó, hospital, tananã. Então eu tenho todas as informações sobre a empresa, né? Além dos requisitos da vaga, eu tenho as informações da empresa. Isso é um anúncio aberto. Então tudo, nome, endereço, telefone, dados da empresa estão no anúncio. Aí nós temos o anúncio semi-aberto, que eu vou conter o nome da empresa, mas eu não tenho endereço, não tenho telefone, só vou ter a forma de responder ao anúncio, que é igual a este exemplo aqui. Então eu tenho o nome da empresa, o logotipo da empresa aqui, e aí lá embaixo eu tenho a forma de responder o e-mail, responder a vaga, que é aqui através do e-mail. Então pode perceber que não tem endereço e não tem telefone, né? Então é um anúncio semi-aberto. Eu estou divulgando qual é o nome da empresa, mas não quero muitos contatos, não quero... por que tem essas formas de anúncio? Porque tem empresa, dependendo da empresa, se ela coloca o nome da empresa, o telefone e o e-mail, e fala assim, é para enviar currículo por e-mail, mas vai ter trilhões de pessoas que vai mandar por e-mail o currículo e vai ficar ligando na empresa. Professora, mas mesmo não pondo, se põe o nome da empresa, mas não põe o telefone, a gente acha. Tá, acha, mas aí vai dar mais trabalho para o candidato. Se você já coloca o telefone lá, a pessoa vai ficar pentelhando. E a empresa não quer isso, né? Ela quer só receber o currículo e não quer que fique... Se ela colocou um anúncio semi-aberto, se ela não colocou o telefone, é porque ela não quer que fique ligando, né? Então, isso é um anúncio semi-aberto. E aí nós temos um anúncio fechado. O que é o anúncio fechado? Não tem divulgação do nome da empresa. Então, a gente não sabe que empresa que é. Eu sei o ramo que ela está atuando e como que eu tenho que responder ao anúncio. Mas eu não tenho informação do nome, do telefone, do endereço, não tenho nada. Isso aqui, esse tipo de anúncio, é muito utilizado por empresas multinacionais. Então, quando você pega lá o jornalzinho do emprego, está escrito lá, empresa multinacional contrata, e aí coloca. Do ramo, aí ela coloca, né? Empresa multinacional do ramo alimentício contrata. Você não sabe que empresa que é. Mas se você percebeu que as vagas estão de acordo com o que você pode trabalhar, pode tentar conquistar aquela vaga, então você vai mandar o seu currículo. Para que é isso? Não põe o nome da empresa. Porque tem gente que se deslumbra com o nome, com a empresa. Vou trabalhar na Coca-Cola. Mas nem sequer percebe que a vaga não tem nada a ver com o seu perfil. Mas porque é na Coca-Cola, eu vou trabalhar na Coca-Cola. Não é assim. A gente tem que trabalhar no local que a gente vai se sentir bem, que a gente vai conseguir desempenhar as atividades da melhor maneira possível. Eu não vou entrar numa empresa só porque ela tem nome. Eu tenho que entrar para eu conseguir desenvolver as minhas competências, né? A gente já viu lá a questão de competências, eu preciso desenvolver as minhas competências técnicas e comportamentais. Então, eu não vou entrar numa empresa só porque ela tem nome, ok? Então, o anúncio fechado é para restringir, para ver mesmo se as pessoas querem trabalhar naquela vaga sem ter conhecimento de qual é a empresa. Então, esses são os 3 tipos de anúncios que a gente possui.